Olá, eu sou Vanessa Batista, da 123 Tax Pro, que é uma empresa de contabilidade aqui de Toronto. No nosso segmento de treinamento do QuickBooks Online, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você cadastra um cliente. Então vamos lá? Vou começar a dividir a minha tela com você. E no nosso sistema do QuickBooks Online, a gente tem aquela empresa que é o nosso exemplo, Long for Success. E aqui a gente tem a parte inicial. Para alguns clientes que utilizam ainda a versão mais antiga, essa parte inicial ela vai aparecer de um jeito um pouquinho diferente, mas de qualquer forma aqui do lado, a gente também tem praticamente as mesmas abas. Tá? Quando a gente tem um cliente, a gente tem essa abazinha aqui de Sales. Em Sales, a gente vai para Overview e em Overview, a gente tem aqui Customer, que é o teu cliente, produto e serviço, Estimate, Invoice, Invoice recorrente, recebimento de pagamento, Sales Receipt, Bank Deposit e Create Statement. Então, para você que precisa cadastrar um cliente pela primeira vez, a gente vai clicar aqui em Cliente e aqui a gente vai selecionar todas as informações necessárias para que a gente tenha esse cadastro direitinho, tá? Então, a gente vai colocar primeiro o teu currency, que a gente está lidando aqui com Canadian Dollar, né, com dólar canadense. A gente pode colocar o nome da pessoa que é responsável pelo teu cliente. Então, vamos supor que a gente está colocando aqui teu cliente Vanessa Batista, o nome da companhia que é o seu cliente é 123 Tax Pro, o e-mail da empresa, número de telefone, e outras informações, ou website, as informações que você pretende até em relação à comunicação de e-mail marketing. Então, quando você está conversando com uma pessoa que possivelmente possa ser o seu cliente, se a sua empresa tiver e-mails promocionais, você pode pedir permissão para que a pessoa receba informação promocional sua, tá? Nesse caso eu não vou colocar, mas é uma opção que você tem. Você também consegue colocar o endereço do seu cliente cadastrado para ele aparecer direitinho na sua fatura. Shipping address o mesmo do billing address. Se você tiver um shipping, né? Se você não tiver, ou tiver um shipping address, um endereço de envio diferente, você também pode colocar. Se tiver alguma nota ou algum anexo que você queira colocar em relação ao seu cliente, nesse campo você adiciona. E se você tiver alguma preferência em método de pagamento, você pode colocar, selecionar se o cliente paga como cartão de crédito, se ele paga em direct debit, se ele te envia um cheque, se ele te paga em dinheiro, se esse determinado cliente deve te pagar imediatamente após o envio da fatura, se você vai dar para ele 15 dias ou 30 dias ou 60 dias em termos de pagamento. E aqui você tem a opção de encaminhar a fatura por e-mail mais tarde, ou nenhuma opção, ou se você vai fazer um print, se você vai imprimir, né, a fatura se o cliente estiver com você presencialmente. E a linguagem você tem sempre linguagem de inglês, francês, espanhol, italiano e português, caso você opte por um outro tipo de linguagem. Additional information, tipo de cliente que você tem, você pode selecionar de acordo com as informações da sua empresa, você pode colocar um número de business do seu cliente, né, o business number do CRA, se você quiser, adicionar um default tax code. Se o seu cliente, por exemplo, está, no nosso caso, nós estamos em Ontário, mas, por exemplo, se o seu cliente estiver em Alberta, que o GST não é 13%, é uma outra tax rate de 5%, então a gente vai selecionar a taxa da província do seu cliente e aí você tem ele default para que não aconteça nenhum erro de você estar cobrando um imposto de incorreto de acordo com a província que o seu cliente mora. E você pode adicionar também custom fields se você quiser colocar mais alguma outra coisa na sua fatura e cadastrado com esse cliente em específico. Ok, então a gente salvou aqui. Custom field, no caso a gente não quer adicionar nenhum custom field. Do you wanna leave without saving? Yes. Então a gente não coloca nenhum custom field e aqui a gente está salvando esse cliente, tá? Então a gente tem aqui o meu nome, tem aqui o nome da companhia, o endereço e o que eu consigo fazer agora que eu tenho o meu cliente cadastrado. Na minha companhia, que é um Event Planning, eu posso fazer uma fatura, posso receber um pagamento, posso preparar uma estimativa, posso fazer uma ordem de sales, posso emitir um recibo de sales, posso emitir um crédito, posso delay the charge, né? Eu posso cobrar esse cliente mais tarde, posso colocar atividade, posso criar um statement, posso colocar um contrato e por aí vai. Então a gente tem inúmeros itens que você pode colocar aqui juntamente no teu sistema, tá? Então vamos ver a partezinha de contrato. Infelizmente a gente não consegue colocar aqui porque é um item novo do QuickBooks Online, mas você consegue criar um contrato para o teu cliente
e você consegue deixar ele aqui anexado nas informações. É como se você tivesse uma pastinha digital dentro do seu sistema. O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode preparar uma estimativa. Então, se o nosso cliente, Vanessa Batista, da Info, precisar de uma estimativa, vamos lá na nossa lista de produtos e serviços que a gente já cadastrou anteriormente e vamos dizer que ela quer contratar um serviço de entretenimento. Então, esse serviço de entretenimento vai custar $500 com taxa, e aqui a gente tem um número de estimativa que o sistema mesmo já colocou automático, assumindo que a estimativa anterior era o número 1004. Então aqui a gente pode colocar alguma mensagem, a gente pode colocar mensagens no statement, se for o caso, e a gente consegue colocar anexos. Então, se nessa minha estimativa de um serviço de entretenimento eu quiser mostrar para o meu cliente, por exemplo, o que está incluído ou o que ele vai estar pagando, eu posso colocar aqui uma foto ou um documento e logo que ele abrir a estimativa dele, ele vai ter acesso a essa informação. Aqui eu posso colocar Save and Send. No momento que eu fizer a minha estimativa, lá atrás também, quando a gente já fez a nossa configuração da nossa fatura, da nossa estimativa, ele já vai aparecer aqui automaticamente que essa estimativa número 1005 do Long for Success Event Planning, ela vai aparecer da mesma forma que a gente colocou aqui agora com as informações, vai automaticamente aparecer a mensagem que vai aparecer para o cliente. Então aqui a gente está colocando, né, querida Vanessa Batista, por favor encontre os detalhes da nossa estimativa em anexo e se tiver alguma dúvida entrar em contato com a gente e a gente busca trabalhar com você futuramente. Tenha um ótimo dia, Long for Success Event Planning. E aqui você consegue imprimir o documento, né, impresso mesmo, salvar e fechar, ou você consegue salvar e colocar uma estimativa nova. Ou você também tem a opção de colocar Save and Send. Nesse caso, a gente está falando de uma empresa que é um exemplo, então a gente não consegue mandar de verdade, né, um e-mail para o cliente. A partir do momento que a gente criou essa estimativa, vamos dizer que o teu cliente aceitou. Então, ele aceitou a estimativa. No seu caso, a gente vamos assumir que não teve nenhum depósito, nada que foi necessário. Então, a gente pode colocar aqui marcado como aceito. Quem aceitou foi Vanessa. A data da aceitação foi a data de hoje, que foi exatamente na mesma data que você mandou essa estimativa. Então, agora a gente concluiu o trabalho, ou vamos dizer que nesse aspecto desse entretenimento, eu quero que o cliente me pague antes do serviço estar concluído. Então, a partir do momento que o cliente aceitou, eu posso converter para a fatura, tá bem? Então, aqui o que que eu fiz? Tem uma estimativa que eu criei para o meu cliente, o cliente me aceitou, então agora a gente vai virar um invoice. E o invoice number, ele já automaticamente ele vem com um número seguido da invoice que foi efetuada anteriormente. Então você começa a ver que aqui a gente está fazendo o invoice para o teu cliente, tem o e-mail do seu cliente. Se você quiser que ele aceite pagamento por cartão de crédito, você pode clicar aqui, que a partir do momento que o seu cliente receber a fatura dele, ele já pode dizer ali View and Pay, viu, pagou, ele coloca a informação de cartão de crédito, sua fatura está paga e você recebe um e-mail de notificação. Então a gente tem o billing address, o nome da empresa, os termos de pagamento que eu quero que seja pago na hora. Estou fazendo a invoice na mesma data, ela deve ser paga na mesma data. Número do invoice, produto ou serviço que já estava na estimativa, descrição, a quantidade, o valor do imposto. E aqui a gente tem o valor total que vai estar constando na nossa fatura. Mensagem na invoice, ela já está automaticamente dali, mas caso você não tenha feito a configuração inicialmente, você pode escrever aqui o que você quiser que seja enviado na sua invoice. Mesmo que você já tenha feito a configuração, queira mandar uma mensagem diferente para esse cliente específico, você também pode colocar no momento que você estiver emitindo a sua invoice, tá? Então aqui, olá, obrigada pela sua confiança. E aqui é só um exemplo que a gente está dando, tá? Se eu quiser colocar algum anexo, tirar alguma foto do serviço que eu prestei para ter certeza de que o cliente está satisfeito, que o serviço foi feito em conformidade, então a gente tira a foto anexa aqui e aí você pode mandar Save and Send. O e-mail vai aparecer aqui, né, de quem está mandando, para quem está recebendo, o invoice e aqui o que você quer colocar e se a pessoa aceita pagamento online ou não. Então o e-mail que o teu cliente vai estar recebendo vai ter escrito isso aqui e é onde ele pode clicar aqui Print or Save ou Printer Pay, View and Pay Invoice e assim você encaminha a fatura para o teu cliente. Voltando aqui na mesma aba,
o que que a gente vai fazer? Seu cliente é um cliente muito bom, então ele já pagou para você na hora. O que que vai acontecer? Você vai receber uma notificação de pagamento e você pode vir aqui e receber o pagamento dessa fatura. No momento de receber o pagamento dessa fatura, você está aqui com o teu cliente, e-mail, informação da data do pagamento, tá? Teu cliente não pagou exatamente no mesmo dia, ele pagou 2 dias depois, então a gente vai colocar que ele pagou no dia 19. Vamos supor que ele tenha pago com e-transfer e você vai depositar na sua conta de check-ins ou na sua conta do RBC ou do Scotiabank, check-ins ou savings, aonde você recebeu esse pagamento. Se ele te pagou o valor na totalidade, você vê aqui o valor recebido, 565, que é exatamente o valor da fatura. Mas se acontecer dele te pagar um valor menor ou maior, você coloca exatamente o valor recebido, tá? Então vamos supor que aqui ele te pagou $500. A gente tem um pagamento de $500 e ele ainda vai ficar te devendo 65, tá? Então a gente pode vir aqui, salvar e fechar. Se a gente fechar esse invoice, você vê que aqui ele foi recebido o pagamento, mas que nessa invoice de 565 ele ainda te deve $65. Suponhamos que foi um pagamento que não me dei conta, paguei errado, então agora eu te mandei os $65. A gente volta lá no Receive Payments. Isso foi dado um dia depois. Então ele pagou novamente com a e-transfer. E esse transfer entrou na sua conta de check-ins, o valor que estava ali devedor de $65, a gente vai lá, salva, e essa invoice, ela vai marcar no seu sistema como paga, tá? Então ela está aqui, paga, e a gente fechou o ciclo dessa estimativa da emissão da fatura para esse cliente e o recebimento desse cliente. Então aqui a gente vai começar já com a parte de sales e navegar por várias situações e vários tabs para que você saiba direitinho como agir em cada situação. Se você gostou desse vídeo, se você acha que algum amigo seu vai se beneficiar dele, por favor, compartilha, ativa seu sininho e se subscreva no nosso canal para mais dicas.